continuar respondendo as perguntas, né? Então, você pergunta, o inferno existe? É uma situação real? Como é o inferno na mitologia védica, né? Bom, então o inferno, em certo sentido ele existe, em certo sentido ele não existe. Ou seja, ele existe no sentido que você precisa, você diminui a sua consciência, a sua consciência ela é levada para alguns locais onde isso se torna muito inauspicioso. E devido a isso, você precisa experimentar algumas situações desagradáveis. Então, na realidade, o karma, né? O karma ele já dá conta muito, né? De punir, né? a nossa falsa liberdade, né? A gente acredita nisso, né? O karma é uma justiça infalível. Você não tem jeito de escapar do karma, né? Porque é como uma lei, é como se fosse uma energia, né? que ela é colocada na nossa vida e que ela não falha, não tem erro, né? Então, por exemplo, se você faz alguma coisa, se você comete alguma atividade, né, vai gerar uma reação, seja ela positiva ou negativa. Quando essa situação ela é negativa, né, então aí você vai sofrer. Então o karma ele faz você baixar, ele faz você experimentar algo que realmente é desagradável, né? E como na vida a gente não faz só coisas positivas, a gente comete erros, né? Então a gente tem que pagar por esses erros. Então mais ou menos isso seria o nosso inferno, né? Ou seja, o karma ele já cumpre isso, né? Então, por exemplo, a gente pensa, mas por que uma pessoa sofre tanto nessa vida, né? É porque realmente ele fez coisas, né, estranhas em outra vida. Então ele já nasce com karma. O karma dele ele não é um karma muito bom. Ele tem muitas atividades ímpias, né, nós chamamos de papa, e poucas atividades piedosas, que chamamos de punya, né? Então, como você aumenta o seu punya, como você aumenta o seu crédito piedoso, né? Porque, na realidade, a gente poderia aumentar esse crédito piedoso. Você poderia ser uma pessoa melhor para, no futuro, né, estar em situações mais favoráveis. Então, isso é um pensamento, esse é um tipo de pensamento, né? Então, você pode, por exemplo, existe certos trechos das escrituras, né, ou seja, algumas escrituras, melhor dizendo, que elas tratam desses códigos, assim, como códigos morais, o Dharma Shastras, que se chama. E esse Dharma Shastra ele vai dar algumas atividades nas quais você pode melhorar o seu karma, por exemplo, através da caridade, é um exemplo, né? Então você pode distribuir grãos, distribuir alimentos para as pessoas, né? Isso é uma maneira de você melhorar o seu karma. Você pode também dar água para as pessoas, ou seja, a capacidade das pessoas, permitir que as pessoas tomem água, coisas básicas, né? Então cavar poços de água para as pessoas, né? Plantar árvores, né, nas ruas, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque você planta uma árvore e essa árvore ela vai dar frutos por muitos anos, né? Uma coisa, isso vai ajudar o seu próprio karma, né? Então, agora, claro que isso fica muito... você dá algo e quer receber algo, né? Isso é como karma. O karma é isso. É como essa lei que eu digo, uma lei de ação e reação. Então o corpo, existe um corpo em movimento, né? E ele tem a tendência a seguir em movimento até que algo pare ele e ele volta para trás. Então, na realidade, toda ação tem uma reação, né, em sentido contrário da mesma intensidade. Isso é a lei do karma. Tudo que a gente faz nessa vida, a gente vai ter que colher também. Agora, o que acontece? Quando você morre, né, ou seja, você deixa o seu corpo,
Então a gente acredita que existe um agente, né? Ou seja, um agente divino, né? Que ele cuida desses assuntos, Dhammaraj, a gente chama de Dhammaraj, e ele cuida desse acerto de contas, né? Então, por exemplo, você abandonou o corpo, né? Só que como você entende que não é só o corpo material que você abandona, né? Você abandona, ou seja, você abandona o corpo material, mas a sua consciência, a sua alma, ela não abandona o quê? O seu corpo sutil, né? Então, a mente, né, manas, a inteligência, buddhi, e o ego, né, a rancara, eles vão juntos com a sua alma, para onde quer que você vá. Então, por isso, a gente acredita nessa transmigração da alma, né? Onde a alma ela sai de um corpo, ela vai para outro corpo, né? Mas antes dela ir para outro corpo, ela passa como um certo tribunal, ou seja, um certo acerto de contas ali. E aí que entra o inferno na teologia védica. Ou seja, os infernos, que são vários, assim, na verdade não é só um inferno, não, são vários infernos. Mas, assim, esses infernos, eles são temporários, é a primeira coisa. A gente não acredita no inferno eterno, que você vai ficar lá sofrendo, não. Então o que acontece? O seu corpo sutil, ele é levado para determinados locais onde você tem que experimentar algum sofrimento para um acerto de contas, para que você possa, na sua próxima vida, no seu próximo corpo, você possa poder desfrutar dos seus punhas, ou seja, das suas atividades piedosas, né? Então é algo muito justo, ou seja, você pode, porque você fez muitas coisas boas na vida, imaginamos isso, né? E você fez coisas ruins, então agora você tem que aceitar outro corpo, então você sofre um tipo de inferno, né? Só que esse inferno, ele é sutil, não é grosseiro, ou seja, é como sonhar. Às vezes você sonha e você tem um sonho muito ruim, né? E aí você sofre. É a mesma coisa. É como eles colocam você para sonhar, é mais ou menos isso. E você vai sofrendo no corpo sutil. Claro, só que você sofre, né? Porque quando a gente sonha, né, e tem um sonho muito ruim, a gente acorda e a gente viu que tem um sofrimento mesmo. A gente teve um sofrimento, né? Então, só que isso é rápido, em certo sentido é rápido, e você passa por vários estágios, assim, vários locais onde você vai fazer esse acerto de contas. E depois você aceita um corpo novo, né? Ou seja, um novo corpo, e aí você continua com os seus créditos piedosos que você tem, né? Você tem que desfrutar isso, né? Então, se você faz atividades piedosas, significa que você vai ter que desfrutar. O que é o Punya? Ele te leva ele te leva para os planetas celestiais. A gente acredita que existem 3 sistemas planetários, né? Assim, de uma maneira geral, os sistemas planetários inferiores, sistemas planetários intermediários e sistemas planetários superiores, né? Nos sistemas planetários inferiores, né, as pessoas vão sofrer muito, né? Ou seja, elas vão ter condições de vida muito inauspiciosas, elas vão viver pouco, elas vão ter problemas assim, de saúde, ou seja, elas já nascem assim, numa situação muito desfavorável. Nos planetas intermediários, né, que são os nossos, que a gente chama de burlokas, né, eles são planetas onde você experimenta, né, um pouco de felicidade e dor, assim, é como algo mais equilibrado. Aqui na Terra, né, esses dos planetas que estão nessa plataforma, né, que são milhões e milhões de planetas, né, a gente acredita nisso, você sofre e você desfruta de uma maneira mais equilibrada, né? Claro, tem gente que sofre mais, tem gente que desfruta mais, mas existe um certo equilíbrio, né? E já nos planetas celestiais, aí você quase não sofre ali. Porque, imagina, os planetas celestiais é uma coisa assim incrível. Então, por isso, muitas pessoas querem ir aos planetas celestiais. Esses planetas celestiais, eles não são espirituais, eles são materiais. Mas só que o nível de vida ali é tão incrível que parece que você está no céu. Então, por exemplo, tem muitas religiões, né, que elas têm essa informação assim, um pouco distorcida,
que chegar no céu é você, sei lá, ter muito desfrute. E de certa maneira mas só que isso ainda é material, isso não é espiritual. Então, por exemplo, lá as crianças, elas já nascem grandes, assim, com 7 anos, 8 anos, uma coisa assim, 10 anos. Né? Então a mãe não tem tanto sofrimento para cuidar de uma criança quando ela é tão pequenininha. Né? A mãe também, ela não tem os sintomas da gravidez, né? Ou seja, ela é fecundada nesses planos celestiais, né? Quando acontece o intercurso sexual, e ela não tem, a barriga dela não cresce, ela não tem enjoo, não tem vontade de, sei lá, comer melancia meia-noite, nada disso. Ela no dia que ela vai dar à luz, né? Nesse dia é o dia que a barriga cresce, ou seja, e aí a criança já nasce já numa certa idade onde ela pode, né, fazer muitas atividades, já nasce fazendo muitas atividades. Você pensa, mas isso não é meio estranho, isso, tudo bem, mas você vê, aqui na roça a gente vê, né, o cavalo, por exemplo, ele nasce, né, o bezerro, né, e rapidinho já está andando, já está assim, já mais independente, né, porque a gente tem uma dependência muito maior, né, claro, o ser humano ele precisa aprender muitas coisas, a gente entende isso, mas tudo é possível, né? Ou seja, então nesses planetas celestiais, por exemplo, você nunca vai ficar velho, você não fica velho, você nunca fica, você é sempre forte, saudável, você não fica doente. Só que nesses planetas você precisa também morrer. Chega uma hora que você morre, abandona o corpo, aí você volta. Esse é o Maya Sansara, né? Então, na realidade, esses infernos, né, que a gente está explicando, é para um ajuste de contas para você poder desfrutar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem os punhas, né, as atividades, quando você faz a caridade, você faz o bem, né, você ajuda as pessoas, enfim, você adquire atividades piedosas. Então, o dinheiro que a gente tem, ou seja, porque umas pessoas têm dinheiro, outras não têm, ou seja, porque umas pessoas têm saúde, outras não têm, por que umas pessoas têm fama, né, outras não têm. Não é simplesmente por esforço, né? A gente pode falar, por esforço, ela se esforçou. Não, existe sim a parte do esforço, mas existe uma coisa que a gente, bom, sei lá, que os filósofos falavam de casualidade, uma coisa assim, que a gente chama isso de karma, né? Tem pessoas que nascem aí, já, sei lá, o Mozart, né? Ele já nasceu, né, sei lá, por 5, 6 anos, ele já compunha, né? E muitas pessoas, por exemplo, se um jogador de futebol, sei lá, o Pelé, sei lá, uma coisa assim, ele é muito bom, tudo bem, sim, mas ele tem um karma que permitiu ele ter fama, né? Ou seja, ter sucesso, ou a pessoa tem inteligência. Na verdade, existe a combinação do seu esforço, claro, o esforço é importante, mas nem todos vão chegar a esse patamar. Então isso é o karma da pessoa é isso. Então os infernos, eles existem, sim, a gente acredita nisso, mas eles são como um ajuste de contas, são temporários, não são eternos, né, como na teologia cristã. E você vai sair disso e continuar a sua evolução. É que as pessoas confundem, né, planetas celestiais com planetas espirituais. O planeta celestiais é como matéria. É como, sei lá, como você vai, imagina, você vai nos Estados Unidos, né? Imagina que você mora lá bom, aqui a gente ainda tem um pouquinho de desenvolvimento, né, assim, né, material. Mas menos que você mora lá na Somália, que você mora nesses lugares assim muito, né? E aí você bota essa pessoa nos Estados Unidos, parece que chegou no céu, assim, uma coisa assim, né? Ela vai ver, né? Inclusive se conta, né, quando o Swami Maharaj Prabhupada, né, que é um dos nossos mestres, ele chega nos Estados Unidos, né? Então naquela época não tinha internet, não tinha, né, não sabia realmente o que estava acontecendo ali, como era a coisa. Então quando ele chegou lá, ele ficou abismado. Aí ele escreveu, assim, é engraçado que ele escreve uma carta que ele fala, nossa, aqui todas as pessoas têm carro, né? E elas mesmas dirigem o seu carro. Porque na Índia, né, naquela época, quase ninguém tinha carro. Hoje também poucas pessoas têm, mas é mais acessível. Ele falava, as pessoas aqui têm carro, cada um dirige o seu carro, não tem um motorista, né, e você encontra tudo nos mercados, né, mas ele achava interessante
quando ele viu a primeira vez o aspirador de pó, né? Tipo assim, uma coisa absurda, né? Na Índia nunca vai ter um aspirador de pó naquela época, né? E ele viu assim, ele ficou olhando, ele queria saber como funcionava. Assim, para ele era tudo muito diferente. Quando ele via aqueles carros, aqueles arranha-céus, né? Uma coisa muito sofisticada, né? Ele viu que realmente isso parece um céu, ou seja, parece uma coisa celestial, né? E claro que é. Ou seja, se você mora num planeta celestial, você vai desfrutar tanto, é tudo tão bom, que você acaba não pensando em Deus, entende? Por quê? De certa maneira, você não pensa muito porque você não tem sofrimento, né? Então, nesse sentido, aí se fala que os planetas celestiais, é difícil você alcançar a autorrealização nos planetas celestiais. Porque o sofrimento, de certa maneira, ele te ajuda a pensar em Deus, né? Então, Cristo ele fala, né? Essas pessoas que têm artarti, né? Pessoas que têm sofrimento, se elas são piedosas, elas se aproximam de mim. Porque você tem um sofrimento, então você vai orar a Deus, né? Você vai, poxa, por favor, me ajuda. Então, já é uma maneira de você se aproximar. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo materialmente, né, como a gente falava, né, uma pessoa que ela quer evoluir materialmente. Então, o que acontece? Ela começa a orar para Deus, então ela vai lá, né, oferece algo para Jesus, e vai, como o pastor fala, quanto mais você der, mais você vai obter a lei da prosperidade, né? É mais ou menos isso, né? Mas só que nem sempre funciona assim, ou seja, nem todo mundo que dá dinheiro para a igreja se dá bem na vida, ou seja, muitas pessoas não se dão bem na vida. Inclusive, elas até depois se decepcionam, né? Mas, de certa maneira, existe uma motivação, né? Porque nesses círculos assim, né, evangélicos, assim, mais precisamente falando, né, as pessoas elas têm uma certa união entre elas, né? Ou seja, sei lá, né, você vem, então você quer participar da igreja, você quer melhorar, então eu vou te dar um emprego, eu vou te ajudar em alguma coisa, né? Eles são assim, mais solidários, assim, de certa maneira, né? Então isso cria uma sensação assim daquilo que estava faltando para eles, né? Então isso eles relacionam com Deus, entende? Materialmente, mas é bom por um lado, é muito bom. Então a pessoa, por exemplo, ela para de beber e porque ela para de bater na mulher, e ela para de roubar, se converte assim, basicamente falando, né? Porque ela sentiu a presença de Deus, né? Pela fé. Então, ou seja, se diz que a fé ela tem uma qualidade da bondade, a fé, né? Porque, por exemplo, eu tenho fé nisso. Então, por você ter fé nisso, isso já é uma coisa muito boa, né? Uma coisa muito clara, né? Você não pode fazer nada na vida se você não tiver fé, né? Você tem que acreditar nisso, né? E quando você está nos planetas celestiais, as pessoas elas não acreditam muito assim, que elas não acreditam que elas precisam sair disso, está ótimo. Por exemplo, lá elas tomam somarasa. Somarasa é uma espécie de intoxicante, sabe? Que elas tomam e elas ficam assim, intoxicadas. Só que o que acontece? Quando elas tomam isso, o corpo delas fica mais forte, elas vão viver mais, né? Elas aumentam a capacidade física, isso para elas é muito bom. Não é como, por exemplo, aqui por exemplo, você toma, sei lá, uma droga, uma coisa assim, você pode, a sua consciência pode experimentar algumas coisas, você toma um ácido, uma coisa assim, essas coisas. E você pode experimentar muitas coisas, mas você sabe que isso fez um mal para o seu corpo. Né? Não é quando você toma um álcool, né? Você tomou álcool, você sabe que faz mal, dá dor de cabeça, dá aquela ressaca, né? Você, qualquer substância, mesmo que ela seja assim, até mais natural, né? Assim podemos dizer, ela vai causar alguma... Não é porque é natural que não vai fazer mal, entende? Ela vai causar algum distúrbio neurológico, fisiológico. Aí você, dependendo da pessoa, né, vai ter mais problemas, menos problemas, mas ocorre um distúrbio. Né? Então, Krishna fala, a Brahma Bhuvana Lokha Purnavart Nurjuna Maupitaya Tukontaya Purnajamana Nanjayate. Ele fala, desde os planetas inferiores até os planetas superiores, que é o planeta Brahma, que é o planeta
top, né? Ali existe nascimentos e mortes, ele fala, né? Então você tem que nascer e você tem que morrer. Então isso pra gente é uma cleixa, é uma miséria, entende? E quando você... Ele falou, só na minha morada transcendental você não tem que nascer. Quando você alcança o plano espiritual, você não tem que nascer mais. Aí já era. Aí ele fala, quando você chega na minha morada transcendental, você não volta. Você fica aí, né? Então por isso que é difícil. É igual, por exemplo, você vai pregar lá na Holanda, por exemplo, lá. Você vai pregar na Suíça, né? Então você fala assim, o mundo é um sofrimento, né? Você fala, como sofrimento? A gente tem tudo, né? Então, assim, aí você vai pregar para uma pessoa que nasce na Suíça, imagina, a pessoa que nasce na Suíça, né? Ela já nasce com uma conta no banco, assim, para ela fazer universidade, imagina. Então ela tem, sei lá, não sei quantos, não sei o termo de valor, mas ela tem uma conta no banco já. Ela nasceu, o governo já dá para ela uma conta no banco. Ela já tem a universidade dela garantida. E quando ela vai fazer a universidade, o que ela escolher, ela só vai escolher aquilo que lhe vai dar o emprego mesmo. Ela não tem um desemprego assim. Se você fez a universidade, você vai trabalhar. Não é que eu fiz a universidade, e aquela moça, depois você não fica lá desempregado, não tem o que fazer, fica pulando para um lado, para o outro, né? Ou seja, você vai sofrer menos, materialmente você sofre menos, entendeu? Então as pessoas, assim, elas não se interessam muito pela espiritualidade, assim, porque elas pensam... É um fator que tira elas um pouco, né? Você fala, o sofrimento material, ele estimula a se aproximar de Deus, né? Então quando você está na Terra, você vai ter mais estímulo para se aproximar de Deus, com certeza. Por isso que as pessoas que estão lá em cima, nos planetas celestiais, né, elas querem nascer aqui, porque elas querem essa oportunidade de transcender. Porque lá elas sabem que não vão transcender. Por mais que está tudo muito legal, está tudo muito bom, mas quando ela abandona o corpo, né, ela cai para cá. Então, de repente, ela estava lá nos planos celestiais, de repente vai nascer aqui na Terra, numa situação assim, bem difícil, porque esgotou os créditos piedosos dela, entendeu? Então, aqui ela vai ficar como, né, sofrer mais nessa vida, e assim é. E se você sofre muito, 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 também você não consegue praticar a vida espiritual, entende? Se o sofrimento extremo, né, uma fome extrema, como é que você vai praticar a vida espiritual? Você não tem nada para comer, né? Você imagina, sabe? Não tem jeito. Então você tem que ter um certo equilíbrio para praticar a vida espiritual. Nem tanto, nem nada, escassez zero, entendeu? Então você é assim mesmo. Não, ou seja, veja bem, lá em cima ela não cria fundos praticamente. Porque ela está num local onde ela só... Não precisa de muita caridade. Não precisa de nada. Por exemplo, as mangas lá tem manga, né? Bom, então a manga lá não tem caroço e não tem casca. E dizem que são gigantes as mangas lá. Então, você pega uma manga dessa assim, sabe? E lá assim, lá não tem essa civilização que a gente tem aqui. É como se fosse, sei lá, a descrição que tem é uma coisa assim, não dá nem para ficar descrevendo aqui, né? As cachoeiras, tem um rio de leite que passa assim, uma coisa assim que você vai ficar, né, viajando, assim, né, se você for ficar querendo, né, pensar como é lá. Mas é muita opulência, é muita facilidade que você tem. Imagina, só de você não ficar doente, você nunca vai ficar doente. Nunca vai ficar nenhuma gripe, nada. Imagina. É de você não ficar velho. Assim, porque por mais que a gente tenha saúde, a velhice vai chegando, tudo vai diminuindo. Então você vai ter que, né, se adequar a isso. Não tem como, tem que aceitar. Lá não, lá você tá lá, por exemplo, às vezes você pega uma pessoa velha, qual é às vezes a frustração de uma pessoa idosa? É que ela quer fazer muitas coisas, mas já não tem mais energia para isso, né? A mente está lá, né? A mente está lá e ela não tem mais energia no corpo, ou seja, ela não consegue fazer a energia, você diminui a energia. Lá não, lá continua, a coisa continua. Né? Então lá ela não faz mais crédito, ela não consegue fazer crédito piedoso, está tudo muito bom. Ninguém precisa de nada. Entendeu? Aqui sim, aqui as pessoas precisam. Então, por exemplo, na Índia tem os dharmashalas, né? São os locais, são hotéis, assim como hotéis, assim, não é hotel de... Até assim, para os peregrinos que não têm condições financeiras, eles podem ficar ali de graça, né? Eles não cobram, não.
dão comida para as pessoas. Por que isso? Quem construiu isso? Quem construiu isso construiu com a ideia. Eu vou construir esses dharmashalas, que são os hotéisinhos assim, para os peregrinos, quando eles vão vir aqui, eles vão fazer eles vão fazer puja, vão fazer adoração, praticar a vida espiritual, e eu vou me beneficiar com isso, porque eu construí isso, entende? É a ideia deles, né? É mais ou menos isso. É uma coisa assim meio sutil. Porque, por exemplo, se você tem muito dinheiro, e você não ajuda as pessoas, você não dá nada, você não... isso depois vai ser muito pior para você. Então, eles têm essa concepção. Então, não é que eles precisam de fazer punem. Às vezes, eles são também, lá nos planetas celestiais, eles são como assolados por algum tipo de miséria. Às vezes acontece. Que são atacados, isso é nas histórias que a gente vê. Nem sempre é só prazer. Em algum momento eles têm alguma dificuldade também.